Perfeito, Juliana. Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar a respeito dessa era digital, os cuidados que nós devemos ter na hora de fazer algumas postagens, sobre metaverso. Se você ainda não ouviu falar, com certeza em breve vai ouvir falar sobre esse tema. E para isso eu convidei hoje a Fernanda Luque, que é especialista em marketing e vai conversar com a gente, vai explicar todos esses temas e vai nos esclarecer. Bem-vinda, Fê! Obrigada, sempre uma delícia estar aqui conversando com você e adoro esses temas, né? Então, não tinha melhor pessoa. Fê, já começa falando para a gente o que é o metaverso. E por que a gente vai começar a ouvir mais a cada dia a respeito desse tema? Tá um barulho sobre isso agora, né? Se quem não ouviu, vai ouvir em breve, com certeza, porque inclusive isso deu uma mudança grande agora no famoso Facebook, que todo mundo está acostumado a utilizar, né? Difícil quem não é um usuário. Sim. Que mudou, inclusive, o nome da empresa para Meta. E tem total conexão com essa questão do mundo de metaverso. Isso é um universo só do Facebook, que às vezes a gente escuta as pessoas pensando que é por conta da mudança do nome, mas não. Isso já é algo mais antigo e tem outras grandes empresas envolvidas aí também, já vivendo e começando a fundamentar isso que é dito como vai ser a nossa nova era de internet. E Fê, para quem ainda não ouviu falar, o que é exatamente essa realidade virtual, né, criada a partir de empresas? Pelo que eu também ainda estou começando a me inteirar sobre esse tema, por exemplo, vai chegar num ponto que no banco vai ser essa estrutura, então vai ter um avatar que a gente vai escolher, né? Vamos lá. Metaverso é exatamente a mistura do mundo virtual com o mundo real. A gente houve muita mudança agora, principalmente durante a pandemia, a gente avançou muito para começar a fazer mais reuniões online. Verdade. Né? É mais comum agora quem faz reuniões online do que presencial. Sim, aulas. Aulas, tudo. Então é difícil quem hoje em dia não experimentou isso. E com isso a gente também está se tornando mais digitais. E o metaverso, ele é isso, é a tua vida real no mundo virtual. Então, vai existir uma mescla. Então, aquilo que a gente faz no mundo virtual, que é, por exemplo, assistir um show, né? Fazer compras, fazer uma reunião, mas hoje a gente não se vê naquele ambiente. Então, é como criar um ambiente que a gente está aqui acostumado físico, lá no mundo virtual. Então, a gente passa a ter o nosso corpinho aqui, vai ter um corpinho, né, lá virtual, que é o chamado avatar. Sim. Né? Então, a gente passa a existir naquele mundo virtual, assim como o ambiente que a gente conhece aqui fora passa a ter lá. Então, por exemplo, a Microsoft está criando mais focados no mundo corporativo. Então, esses ambientes de reunião, de eventos, enfim, ela está reconstruindo dentro daquele. Para a gente se sentir, porque a gente está se relacionando no mundo virtual. Então, a gente passa a se sentir mais dentro dele e vivendo aquela experiência. Então, é como se, vamos trazer assim, uma maneira mais simples ainda de visualizar. É como se fosse um simulador. Sabe quando você vai ter uma linha de aprendizado por meio de simulador 3D? Que é muito mais real e mais prático, é mais fácil. O nosso aproveitamento, ele é mais palpável e existe, inclusive, estudos sobre isso, onde mostra que realmente o teu aprendizado é muito maior e mais efetivo, né, do que você simplesmente ler ou somente ouvir, enfim. Então, a gente tem esses ambientes simuladores, porque a gente usa mais sentidos, e aí tem várias outras explicações. Mas, então, é isso, é o que a gente chama aí de terceira onda da web chegando. Isso é uma realidade já para daqui a 1 ou 2 anos? Não, ainda não. Ainda vai demorar um pouquinho? Ainda demora um pouquinho. Ainda demora um pouquinho porque tem muita coisa a ser desenvolvida. Tem bilhões aí sendo investidos por várias empresas, né? E as empresas já estão se mexendo, né, em relação a isso, eu tenho visto. Isso, por exemplo, o Facebook até com a troca do nome, que então até eu acho que foi o momento que mais popularizou, porque
Quem não usa, se não usa o Facebook, mas usa o Instagram ou usa o WhatsApp, que é tudo do mesmo dono, para quem não sabe, né? Então isso acabou popularizando e difundindo mais essa informação do metaverso. Acabou sendo mais falado por conta de a gente estar usando aqueles canais. Mas, como eu falei, tem a Microsoft, tem a Roblox, tem diversas outras. Tem Nike, Gucci, Louis Vuitton, tudo já entrando. Já tem essa experiência virtual. Exatamente, por exemplo, porque o avatar lá naquele ambiente, ele também se veste, ele também compra de ambientes, enfim. Então, por exemplo, vou vestir o meu avatar, você pode comprar um tênis da Gucci. Já tem à venda. Olha que viagem, né? Né? Mas olha já o que vai. O pessoal, inclusive, da área de moda, está entrando já rapidamente para aprender a trabalhar com. Isso ainda vai ter muita discussão, né? Porque se a gente for parar para analisar o que nós vemos hoje, existem muitas pessoas, até em função das próprias redes sociais, que têm uma dificuldade de viver a realidade. Elas vivem como se fosse uma realidade paralela, em que todo mundo tem que ser feliz, né? Todo mundo tem que ser bem-sucedido, tem que ter o melhor relacionamento do mundo, melhor qualidade de vida. E a gente sabe que na prática é um esforço diário, né? Não é tão simples do que a gente fazer escolhas digitais e pura e simplesmente, né, se materializar. Entre as outras questões psicológicas tantas que têm que ser vistas e amadurecidas, né? Mas, na verdade, essa questão, esse caminho para o metaverso, ele é uma evolução que a gente vem vindo. Como eu comentei, ele é uma terceira onda. Que a primeira, o que foi? Antes da internet, não estava ao nosso dispor. Era aqueles grandes computadores para fazer grandes contas, enfim. E aí até que veio, então, a primeira onda, que a gente chama Web 1. Nossa geração, né? Que aí a gente começou... Nova geração. Né? Não, esconde isso. Ela não falou isso. Mas, então, é o Web 1, que é o puro www, para a gente poder realmente começar a consumir mais. O que a gente tinha mais? Os sites, os portais, era mais um canal que a gente absorvia informação. Mas nós não éramos ainda geradores de informação. Sim. A gente não se relacionava lá. A segunda onda que transformou, e isso tem o quê? Uns 20 anos mais ou menos, é a segunda onda, que é a relação de redes sociais. E onde nós passamos a ser geradores de conteúdo. Sim. Né? Então, cada pessoa, onde começou a ter os digitais influencer, né? Então, começou a gente seguir pessoas para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Porque uma coisa muito importante é que no início tinha uma resistência, nossa geração, que tinha uma resistência, é frio, é isso, gente, esquece. Porque mesmo que você tenha um CNPJ aqui que está falando com você, ou seja, é uma marca, é uma empresa, mas sempre são pessoas conversando com pessoas. Então a gente até fala assim, muito assim, as preocupações das métricas, claro que tem, tudo isso a gente estuda para entender comportamento. Só que é o seguinte, a premissa, a ponto teu base é com pessoa e pessoa. Então, cada vez mais nós temos que entender de pessoas. Sim. O canal, a mídia, o metaverso, as redes sociais, ou quais redes sociais, é portal, é blog, é isso, é aquilo, são canais, meios para você se comunicar, utilizar, se aproximar. Mas antes você tem que entender de pessoas. E aí é o que vai levando a gente também para as questões que não teve vazamentos de dados. Então, nossa, no meio de tudo isso, a gente foi se dando conta, e a tal da minha privacidade? Ele sabe mais sobre mim do que eu, porque tem uma máquina lá com uma inteligência fazendo leitura de tudo que eu falo, por onde eu me conecto, por onde eu vou, pelos dados que eu vou deixando rastros. E a minha privacidade. E o que isso pode ser, de uma maneira, quando não bem usada, pode manipular uma nação, pode manipular o mundo, né? Então, essa é a grande preocupação por trás. E eu acho assim que é muito importante também, cada vez mais as pessoas se darem conta
da responsabilidade que elas têm, que nós temos em termos nosso senso crítico bem aguçado, não no sentido de ficar criticando, né? Mas no sentido de ter a autocrítica, de entender, ok, isso daí me manipula? Não, até que ponto eu me permito manipular? Isso faz sentido? Se não faz sentido, você tem que criticar sobre aquilo. Não pode ser a única fonte tua de se abastecer de informação daqueles que te cercam, que estão ao redor. Cômodo, né? Você ouvir só quem fala o que é semelhante ao que você deseja. Então, de tudo isso é o que veio a LGPD, que é outra sigla que está aí, né? Que se você não está atento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou na Europa e agora está valendo no Brasil. Algumas empresas estão ainda em processo de se adequar e outras nem iniciaram a atenção, porque isso é sério. Então, e é o quê? É esse cuidado do dado sobre quem eu sou, né? E é o que vem essa terceira onda que a gente está conversando hoje, sobre o metaverso. Então, o metaverso é essa realidade misturado o virtual com o offline, que nós vamos nos ver lá dentro do virtual, a gente consegue simular mais do que, estar mais próximo do que a vida, então é mais fácil de a gente absorver e se relacionar. Então, na verdade, vai ficar mais próximo ainda, vai ficar mais fácil ainda, porque a gente se enxerga naquele meio, do que hoje, da maneira como a gente faz. Mas algo que eu vejo que não está sendo muito falado ainda, mas algo que tem assim, muito importante por trás disso, é essa questão da tua privacidade. Ele é um meio que tem um respeito muito mais forte. Então, que você pode decidir, entra e você não deixa os teus rastros. As pessoas não podem captar os teus dados. Entendeu? Aí a gente começa a conversar e conectar também com o mundo de criptomoedas. E que lá dentro desse universo, muito do que como você vai pagar, o que você vai decidir consumir lá, é pelo meio dessa outra moeda, que é uma moeda digital. E entra, então, vários, né, coisas. Aí a pessoa começa, mas criptomoeda, eu tenho receio, o negócio é negro, porque não entendem sobre. Sim. Porque, na verdade, dá origem, quando você compra uma cripto, vem o dinheiro de onde? Do dinheiro normal que você utiliza, seja reais, seja dólar, enfim, para você poder aqui comprar e entrar. Depois de lá, é que governo não tem mais o acesso. Se você ganhou ou se você perdeu, a menos no momento que você vem e diga, foi isso que aconteceu. Mas se não, aqui dentro ele não te rastreia. E isso te abre um universo, um mundo. Tem agora, por exemplo, o NFT, que são as obras de arte. É muita coisa. Digitais, né? E essas obras, elas são exclusivas? Tem exclusivas, então tipo, tu pode comprar uma que é única. Inclusive, tem algumas que estão sendo comercializadas por milhões. Existem aí alguns... Digitais, 100% digital. Digitais? 100% digital. Como tem assim, algumas que existem edições. E tem algumas que existem edições. Tem um número X, né? Aqui, por exemplo, em Florianópolis, nós temos o Floripa Square, que é um telão ali num que dá de frente ali para Beira-Mar, eu não sei se tu já observou. Da Beira-Mar... É do Estreito e que dá para ver da Beira-Mar Norte. Aquele é um telão que tem ali uns 350 metros quadrados e que o que passa lá são as obras de arte NFT. Que inclusive um famoso, que é o Hans Donner, que muitos devem conhecer lá, que fez a Globeleza, desenhou o relógio dele também. Então, ele fez uma arte, a primeira arte dele digital, apareceu aqui no nosso telão. Eu já digo nosso, né? Porque Floripa é nossa. Mas então assim, veja como as coisas já estão no nosso meio, que às vezes a gente só não tomou conhecimento ainda, né? A ciência do tipo, onde tem quantas pessoas já viram aquele telão, mas não sabem ainda que é uma obra de arte digital. Não, nem sabe e que é vendida. Existe, na realidade, que isso é possível. Muito interessante. E Fê, a respeito disso que você falou da proteção de dados, mudando um pouquinho, em relação ao que nós publicamos, em relação àquilo que, por exemplo, agora a gente está numa fase de Big Brother e eu não acompanho, eu sempre digo, quem é colérico geralmente não tem paciência para esse tipo de programa, passa raiva, então nem perde tempo, né? Acha que é uma perda de tempo, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão.
não tem como, mesmo a gente não assistindo, não participando, a gente acaba recebendo informações através das redes sociais, de situações comportamentais. Eu recebo também muita demanda, muita pergunta relacionada a participantes. Aí, como eu não assisto, eu digo, olha, eu não tenho como emitir um parecer a respeito dessa pessoa, pelo fato de realmente não seria muito... Não acompanhar, né? Mas eu vejo assim, existem muitas publicações que eu acredito que sejam por pessoas que acompanhem e que emitam pareceres, vamos dizer assim, comportamentais em relação a participantes. Até que ponto, pegar esse exemplo, mas serve para tudo. Até que ponto isso é possível? Você utilizar, por exemplo, a imagem de uma pessoa pública ou não, mas sem autorização devida daquela pessoa para citar uma determinada situação, por exemplo. Sim. Eu não sou advogada, mas posso falar um pouquinho a respeito disso. Então, no caso específico, tá, do BBB, existe sim uma autorização da Globo que permite o uso da imagem. Tanto pode ver que, inclusive, empresas e bem assessoradas utilizam memes. Por quê? Porque isso é interessante para a propagação. Até um certo ponto, né, quando é uma claro que existem aí limites. Então, não quer dizer assim que você pode usar com total liberdade, né? Então, dependendo do teor do que você está fazendo e, por vezes, agredindo aquele outro, existem limites. Assim como existe limite, por exemplo, não lembro agora de cabeça, mas até X minutos do vídeo que pode ser publicado. No YouTube, até 15 segundos. Então, tipo assim, o vídeo que aconteceu lá no BBB da situação. Eu não lembro de cabeça agora o quanto tempo, mas existe até X tempo do que tu pode fazer uso e publicar. Mas você pode publicar a foto, um vídeo, você pode fazer isso, você pode utilizar. Salvo as coisas, questões de linguagens, agressividade, etc. Tem ali. E aí já a pessoa que se considera, ou a assessoria dela, né, que considera que foi agressivo ou que ultrapassou os limites, aí... No caso, não seria a empresa, seria a pessoa física que vai lá e processa. Aí você pode, né? Então, tipo, há limites, claro. Não é uma coisa, né? Uma selva, assim. Sim. Mas tudo bem, é muito recorrente esse questionamento. A gente trabalha muito com a parte da comunicação das empresas. Aí, por diversas, a gente pode usar meme, a gente faz isso aqui, porque, claro, gera o engajamento. Dependendo com quem é o teu público, faz sentido você utilizar. Né? E como eu te falei, mesmo quem não acompanha, você acaba, você não sabe, porque você não assiste, mas você tem uma ideia pelo fato de tantas pessoas falarem basicamente, né, tantos portais de notícia, de fofoca, seja lá o que seja, você fica por dentro. Né, falam as coisas, geralmente são as mesmas, né, os mesmos recortes. Sim. Então você acaba, de uma certa forma, observando daquele jeito. Por exemplo, eu também sou uma que não tenho paciência para ficar lá assistindo. Acho interessante enquanto laboratório de pessoas comportamental. Tá? Então, às vezes eu vou lá e assisto algumas coisas pontuais. Mas, por exemplo, minha equipe, muitos dependendo de quem são os clientes que aquela pessoa atende na empresa, assiste sim um pouco mais, exatamente para poder puxar e utilizar estrategicamente na comunicação. Então, por exemplo, tem gente lá na minha equipe que antes também não assistia, mas tem contas na mão agora que faz sentido, né? Que agora está mais antenada, participando mais de olho, porque de vez em quando a gente pensa algo porque vai ser interessante para usar, enquanto meme, enquanto o que for, fazer uma conexão e que faz sentido, porque também só usar por usar na tua comunicação não te agrega. Né? Não faz sentido, tem que fazer sentido com o que a empresa tem ali, se propõe. Né? O storytelling, né, daquela marca, o que ela fala, se faz sentido, se não faz, você só pegou realmente porque está na moda, as hashtags, né, que são mais... Aí eu tenho vergonha alheia, né? Mas tem muita gente que faz isso. Muito. Né? É igual o que era, o que antes todo mundo falava sobre as dancinhas, né? Mesma coisa, gente. Né? O TikTok, o Reels e tal, sou obrigada agora a dançar para parecer bem? Não, até porque você pode usar o TikTok ou o Reels de outras maneiras sem ser a dancinha. Se a dancinha faz parte do que é o teu jeito extrovertido e que você a utiliza para passar uma mensagem útil,
ok. Isso é interessante, né? Porque tem realmente marcas que você vê que não tem nada a ver. Não fica legal. Não, na verdade é o contrário, e assim, né? Te não queima. necessariamente, assim, sem entrar no mérito da dancinha, porque eu acho que se for para aquele conteúdo recreativo mesmo, que nem tudo é educativo, né? Tem esse lado Sim, também. tem um lado humor também que é bacana e que tá tudo certo, Mas né? às vezes a coisa do temperamento, a Fê conhece, então é muito forte. Quando você, principalmente alguns temperamentos, não fecha. Então fica muito fake mesmo, fica muito forçado, né? Demais. Eu não sou de dancinha, você sabe. Mas, por exemplo, já fiz brincadeira no Rio. Sim. Que era algo do tipo, tava chegando ali o Natal e tal. E aí eu brinquei com uma que era do tipo... A minha turma falou, você falou que não ia fechar mais nenhum projeto. E aí eu faço uma brincadeira, não era eu. E tá tudo certo, entendeu? Porque o humor, quem me conhece, sabe que conecta e que tem a ver. Que Fernanda brinca, tal. Sim. Então tá tudo certo. Se fosse eu lá aparecer dançando, não. Então existem outras maneiras de você fazer sem perder a sua identidade e sem passar pelo ridículo, e né? Sem falar que isso também eu acho muito interessante dentro desse tema, né? É que geralmente, mas são as trends que estão em alta. Mas aí você abre, é aquela música, você passa 1 minuto vendo todo mundo fazendo a mesma coreografia, aí não fica legal. Isso é uma coisa legal que você falou, que volto também a repetir, gente, não sou contra a dancinha, tem que fazer parte do teu perfil e com quem você vai se conectar. Faz sentido com quem você vai se conectar e com o seu estilo, ok. Agora, o time, o tempo do que isso está acontecendo, perfeito isso que tu tocou, porque vai usar um meme, vai usar uma dancinha, gente, não pode ser depois que muita gente já fez, porque ficou chato, ninguém mais quer ver. Entendeu? Você perdeu o tempo, aceita que você perdeu o tempo e vê o que é novo. Eu vejo muito isso, as pessoas colocando tipo assim, as músicas que estão em alta para você copiar. Só que aquelas músicas que estão em alta e que todo mundo faz, ela deixa de ser interessante pelo fato de todo mundo estar fazendo. Então fica uma coisa tão repetitiva que vira chato. E acaba sendo também inevitável a comparação, porque se você vê 5 coreografias iguais, uma após a outra, com a mesma música, você vai comparar a qualidade da coreografia, a qualidade da edição de imagens, da filmagem. Então, assim, eu acho que às vezes mais vale a pena a pessoa não necessariamente pegar que está em alta, porque está em alta necessariamente, e sim fazer algo mais original, sabe? De acordo com aquela historinha que ela costuma contar na rede social dela, que tem a ver com o nicho dela, com aquele público dela, que não necessariamente é a música que está mais em alta, mas que fica muito mais, pelo menos para mim, como consumidora, eu acho muito mais interessante. Sim. E aí a gente vai para aquele ponto que eu falo no início, a questão de estar centrado, que você tem que entender de pessoas. Vendo? Quando estava falando aí de dancinha, não dancinha, usa, não usa, mas o que é? Entender quem você é e com quem você fala. Então, faz sentido, essa pessoa vai absorver, porque você entrar nesse trend só por conta de algoritmo, que é o que muita gente faz. Mês passado, veio um colega para mim falar todo feliz porque ele tinha uns 1.000 seguidores e agora estava com uns 14 mil em menos de um mês. Uau, que estouro, né? As pessoas vão ficar perguntando, como é que fez isso? E foi via Reels. Então, eu digo, ele fez via Reels. Então, ele fez muito Reels com humor e tal, etc. E aí, ele estourou. De 1.000 e poucos seguidores, ele foi para 14 mil em um mês, gente. Só que é o seguinte, eu não vou falar a área dele, porque senão eu vou entregar. Mas, assim, ele trabalha numa área de gestão de consultoria, algo bem pontual, num segmento específico. Que não é aquele público que veio. Que não tem nada a ver com aquele público que seguiu ele pelo humor. Que adianta ele ter número, mas não ter qualificação? Vai querer vender algo de humor depois? Ok. Contrário, porque aí confunde todo o algoritmo, que querendo ou não, a gente não faz por causa do algoritmo. Mas você ensinou um algoritmo que te interessa aquele perfil de pessoas. Sim, ele só vai entregar para aquele público. Aí eu costumo dizer, ei, você rasgou dinheiro. Tá, Fernanda, mas eu não paguei, foi orgânico. Você rasgou, porque o teu tempo
tu poderia estar fazendo Sim. algo para te dar um retorno. Né? E não é uma coisa tão simples, né? Não é a pessoa pegar, botar lá o celular e começa, Dá não. um trabalhão, né? Dá um belo trabalho você ficar fazendo rios e montando, não é? Tem gente que já está acostumada e que vai mais rapidinho, sim, mas mesmo assim, mesmo porque eu tenho alguns clientes que fazem rios todos os dias e que está tudo certo, faz bem de acordo com que é a linha de que se apresenta e com quem assiste, está tudo certo. Mas mesmo quem já tem experiência, é um trabalho ali de sim, produção, pensar no que é o tema, resposta. Eu faço mais com caixinha de resposta e boto lá, e já dá um trabalho. Minuto. Já dá trabalho, uma caixinha de respostas. Ver imagem, o que eu vou responder. Sim, a sequência, coloca lá e dá aquele 1 minutinho certinho e edita e acelera um pouquinho para poder fechar no 1 minuto. Então tudo isso tem, imagina você fazer. Exatamente. E essa questão também do viralizar, porque logicamente a entrega é muito maior no Reels, sem dúvida nenhuma. Só que, como você falou, para quem que é entregue isso, então viraliza 10, 20 mil visualizações daquele. Mas o Reels você fez com conteúdo que é para quem você quer direcionado, vender? Estratégico. Às vezes, eu acho engraçado que o pessoal fala, mas tem uns que não dão tantas visualizações. Mas às vezes, e muitas vezes, aquelas poucas visualizações, elas são muito mais eficientes, porque elas vão Por que elas não deram tanto? Porque elas são direcionadas para aquele público que interessa. Exato. É o que a gente fala sobre esquece quantidade e mira na qualidade. Esses dias eu amei, eu estava em prospecção, só que na reunião tinha um que já era meu cliente. Aí eu não precisei nem falar, que daí ele assim, eu aprendi com a Fernanda que realmente a questão da quantidade e qualidade, aí ele dissertou sobre, e ele falou assim, e hoje eu assino embaixo, porque hoje a minha rede vende. Antes eu não vendia por ela. Por quê? Porque era número que a gente ainda fica pior ainda para o algoritmo, porque ele não sabe para quem entregar. Na hora que você for fazer um patrocinado, ou seja, colocar dinheiro para alcançar mais pessoas, além de você, claro, lá setar certinho qual é o perfil, quem que eu quero atingir, etc. Mas o que acontece? Ele também vai considerar quem já te segue para compor e entregar melhor aquele conteúdo. Logo, quanto mais gente que não tem relação com quem tu vais querer vender, quanto mais gente fora do teu perfil te seguir, mais você rasga dinheiro. Por isso que é um tiro no pé, aquela, né? Querer que os parentes curtam, comentem, pedir pra amiga e coisa e tal. Isso é a pior coisa. Puxa, pede sim para curtir, pede sim para compartilhar, para salvar e etc. Mas quem tem relação? Quem está no perfil. Caso contrário, você só está educando, digamos, mal o algoritmo. Sim. E isso te prejudica. Já logo ali, imediato. Né? Então, pense bastante sobre para quem você está preparando o conteúdo. Uma das coisas que eu acho que ajudou bastante foi esse critério dele começar a fechar mais, sabe? Que antes as pessoas, elas compravam a rodo, seguidores e automação e coisa e tal. E o fato dele fechar isso fez com que as pessoas meio que na marra se dessem conta, né, que não era esse o caminho. Não era por aí. Compra de seguidores ainda existe. Sim, de vez em quando eu vejo uns patrocinados. Então, assim, como é que eles conseguem ainda patrocinar? Não. Como é que não bloqueiam? Patrocinar. Quando você patrocina para aparecer o teu perfil para outra pessoa, ok. Não, eu digo essas esses de vendas. Eu não sei como é que eles conseguem. Eles devem estar sempre girando e trocando de perfil. Porque se tu entra num perfil deles, tu vai ver que eles nunca têm muitos seguidores. Sim. Aí você olha assim, se você que está oferecendo que vai ter milhares, como é que você não tem? Porque, claro, o Instagram vai lá e bloqueia eles. E outra coisa muito importante, tá? Aqueles softwares de automação. Se utilizado ponderadamente, ele seria benéfico. Só que como teve muita gente que abusou, ou seja, colocou numa velocidade muito grande, que é aquele de sair curtindo, de seguir pessoas em alto número, daqui a pouco deixar de seguir em alta velocidade, sabe? Então, por isso o Instagram também bloqueia. E tu corre o risco que ele pode simplesmente, primeiro, ainda educadamente te mandar um aviso, e você toma um gancho de alguns dias sem poder postar, por exemplo. Daí você só pode acompanhar, mas não pode curtir, não pode postar. Às vezes você toma um gancho de uma semana, por exemplo.
Ou ele pode, pela política dele, simplesmente te banir. E você perde a tua conta. E é tchau para a tua conta, não tem retorno para a tua conta. E eu já vi gente perder conta por conta... perder conta por conta disso ficou estranho, né? Mas eu já vi gente perder conta, perfil, então, no Instagram, por conta disso. Sabe? Então, esteja atento. E, novamente, gente, no final das contas, vai ser só número. E Fê, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Já deixa um recado, rápido. É muito rápido, né? Já deixa um recado para quem está em casa e quer começar a ganhar um gás, assim, sabe, nas suas divulgações, divulgar o seu produto, seu serviço. Alguma dica? Foco no perfil para quem você deseja vender. O que que essa pessoa pensa, como que ela se sente, como que você pode ajudar quem está do outro lado que vai te comprar. Porque ela só vai te comprar se ela entender que você é capaz de solucionar um problema dela. Perfeito, é isso aí. E principalmente, né, se mostrar de fato interessado, né? Não interesseiro, interessado. Eu posso te ajudar, olha só, eu posso te ajudar a solucionar o teu problema. Exato, perfeito. Fê, muito obrigada. Obrigada, amor. Adorei sempre o nosso bate-papo. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai conversar mais um pouco sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, sempre buscando evoluir um pouquinho a cada dia. Um beijo, nos vemos na semana que vem.